Olá pessoal, bem-vindos ao Cripto Escola. Na sessão anterior a gente falou sobre moeda e hoje moeda no sentido mais clássico, né, de dinheiro centralizado, dinheiro emitido por governo e afins. E hoje vamos falar sobre dinheiro descentralizado, então vamos entrar mais no assunto de criptomoedas. Tá? Obviamente, né, Bitcoin é a primeira moeda, pelo menos a primeira moeda bem conhecida nessa linha de moedas descentralizadas. Ela não é a primeira, né, teve outras criadas antes, mas é a primeira bem desenhada e por isso é a primeira que pegou. Né? E ela acaba funcionando como uma referência, então praticamente a gente só vai falar de Bitcoin hoje, mas quase tudo do que a gente vai falar de Bitcoin serve para as outras moedas também, então é tranquilo a esse ponto. Bitcoin tem algumas características bastante interessantes para o pessoal que gosta ou nunca ouviu falar do Nassim Taleb, vai uma boa dica, porque Bitcoin pode ser considerado como um cisne negro, porque é uma coisa que ninguém antecipava que algo dessa magnitude iria aparecer. Bitcoin é antifrágil, porque quanto mais a rede é atacada, mais resiliente ela fica. Bitcoin é uma das coisas que ficam mais fortes com a desordem, que eles ganham ordem por meio da desordem. Quem está envolvido na área pode-se dizer que tem a pele em jogo, pessoal que está investindo em Bitcoin, pessoal que compra Bitcoin, ou pessoal que está investindo como nosso tempo para estudar Bitcoin e essa tecnologia. Né? Nós estamos colocando a pele em jogo, a gente poderia estar fazendo outras coisas, estamos aqui falando sobre Bitcoin, estudando Bitcoin. É um investimento que nós não sabemos o que vai acontecer e, portanto, é incerto. Né? Bitcoin é uma incerteza, como praticamente qualquer coisa que você faz na vida, você não sabe o que vai ser dela. Né? Mas, vamos lá, qual é a história do Bitcoin? Bitcoin foi criado em 2008 por alguém chamado Satoshi Nakamoto, que nós não sabemos se é homem, se é mulher, se é um grupo de pessoas que iniciou uma conversa num grupo de discussão sobre criptografia, escreveu um white paper, um papel, né, um papel técnico chamado Bitcoin, uma forma de dinheiro ponto a ponto, pessoa a pessoa. Esse papel é muito conciso, isso é interessante, ele tem apenas 9 páginas, e nessas 9 páginas estão descritos todo o funcionamento do Bitcoin. Né? Quem é Satoshi Nakamoto? Bom, a gente não sabe, e há muitas teorias da conspiração, né? E inclusive é bastante interessante o fato de que no white paper do Satoshi são feitas 8 citações de papers anteriores e não tem nenhuma citação de nenhum paper do Nick Szabo e nem do Ralph Finney, que foram 2 caras bastante importantes na história do Bitcoin, que antes do Bitcoin ter criado, surgiram com alguns conceitos que foram aproveitados depois na criação do Bitcoin. Então, Satoshi Nakamoto é o Nick Szabo, foi o Ralph Finney já é falecido. Uma história bastante interessante é que o Ralph Finney tinha um quase vizinho chamado Satoshi Nakamoto, então essa história é bem estranha, mas resumindo, a gente não sabe. Quando a rede do Bitcoin começou a funcionar, isso foi em janeiro de 2009, o primeiro bloco da cadeia de bloco, a gente já vai ver melhor o que isso significa, contém uma mensagem. E essa mensagem diz: jornal The Times, 3 de janeiro de 2009, primeiro-ministro na iminência de novo bailout para os bancos. Um bailout é quando o governo imprime dinheiro para salvar banco. Tá? Então, isso já deixa bastante claro a ideia de que Bitcoin vem meio como uma forma de protesto, vem meio com uma forma de vamos fazer uma coisa diferente
do establishment. Vamos fazer uma coisa, o que esse pessoal está fazendo não é muito legal, então vamos fazer algo diferente. Então é daí onde vem a ideia do Bitcoin. O dinheiro do governo tem vários problemas, como a gente estava vendo ontem e na sessão anterior, e o Bitcoin ele vem com uma tentativa, digamos assim, de criar uma forma de dinheiro melhor. Então tá, mas o que é Bitcoin, afinal? Bom, Bitcoin tem... Como é uma coisa tão nova e como é uma coisa que desafia o entendimento de várias coisas, especialmente a forma de enxergar dinheiro, já se tornou até meio que piada, assim, o fato de que, por exemplo, a IRS, que é a Receita Federal dos Estados Unidos, considera que Bitcoin é uma propriedade, para que eles possam taxar. A Comissão de Títulos de Câmbio, a SEC, diz que é um security, diz que é um título, de forma que eles possam controlar. A CFTC, que é a Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities, diz que é uma commodity, para que eles possam também controlar isso aí. E o Fed, que é o sistema da Reserva Federal, que é tipo o Banco Central dos Estados Unidos, já falou que é moeda, né? Já se referiu ao Bitcoin algumas vezes como moeda. Então, parece que todo mundo está querendo pôr a mão, né? É bastante interessante. Mas, bom, para nós que não queremos roubar os outros, né? O que é o Bitcoin? Bitcoin é uma nova tecnologia, Bitcoin é uma nova forma de dinheiro, é um sistema de pagamento, alguma forma de armazenamento seguro de informações, porque quando você coloca uma informação na blockchain do Bitcoin, considerando que o Bitcoin não vai acabar, digamos assim, essa informação vai ficar lá para sempre. Então, se você fizer uma certidão de nascimento e colocar na blockchain, existem algumas formas de fazer esse tipo de coisa, esse registro vai ficar, de certa forma, pela eternidade, ou pelo menos enquanto alguém mantiver num pendrive, ou seja lá o que é que nós vamos ter para armazenar dados daqui 500 anos. Enquanto alguém mantiver uma cópia da blockchain, essa informação será um registro histórico que continuará sendo mantido. Então, é bastante importante essa característica de Bitcoin como uma forma de armazenamento de informação. Mas no seu cerne, no núcleo, o Bitcoin é apenas um protocolo. O que aquelas 9 páginas do white paper do Satoshi Nakamoto dizem, especificam, né, o que elas descrevem, é um protocolo. Então, se você fizer um programa de computador que esteja dentro daquele protocolo, ele vai se comunicar com o resto da rede. Se você fizer algum dispositivo, alguma coisa que obedeça as regras daquele protocolo, ele vai conseguir entrar em contato com a rede. Então, no fim das contas, o que o white paper do Satoshi especifica é simplesmente um protocolo, tá? Que pode ser utilizado como forma de dinheiro, pode ser utilizado para outras coisas também. E como é que esse protocolo é utilizado como forma de dinheiro? Dá para considerar o Bitcoin como um livro-razão. Imagine um livro-caixa em que você vai fazendo várias anotações e no final você tem o saldo dessa página. Aí você pega esse saldo, copia para a próxima página, começa a fazer mais um monte de anotações, faz um saldo, esse saldo vai para a próxima página e assim vai. Isso seria um livro-razão. Você pode considerar que Bitcoin funcione de forma bem semelhante a isso. Você tem uma cadeia de blocos, é daí onde vem o nome blockchain, sendo que cada bloco é como se fosse uma página de um livro de lançamentos. E o que esses lançamentos são é transferência, descrição de transferência de bitcoins. Então, você vai ter uma transação dizendo Alice mandou 1 Bitcoin para o Bob, Bob mandou 0,5 Bitcoin para o Carlos, e assim você vai tendo todas essas descrições ao infinito de transações que vão acontecendo. Uma forma interessante de fazer um paralelo com a maneira como o Bitcoin funciona é compará-lo com a moeda
dos nativos da ilha de Iapé, na Micronésia, se não me engano. Esse pessoal utilizava umas moedas muito grandes, feitas de pedra e muito pesadas, coisa de 1 tonelada. E essas moedas, elas vinham de uma outra ilha e elas eram trazidas por canoa. Então, imagina a trabalheira para confeccionar e trazer essa moeda. Por que o pessoal fazia moeda com uma pedra que só era disponível numa outra ilha? Justamente porque, para o pessoal desta ilha, essa pedra era escassa. Então, volta aquele assunto de escassez. Então, e essa moeda, ela tinha um valor, tanto como um valor de ostentação ou representação de riqueza, e ela era transacionada. Como, por exemplo, num casamento, uma família poderia dar uma moeda dessa para outra família. E isso aqui poderia ser a casa de uma pessoa bastante rica, né? E, bom, isso não é exatamente uma forma de dinheiro facilmente transportável. A gente viu que uma das propriedades de uma boa forma de dinheiro é o fato dela é a transportabilidade, é o fato do dinheiro ser fácil de transportar. Bitcoin, inclusive, é excepcional nisso, porque como ele circula na rede, ele pode ser transportado livremente ao redor do mundo a um custo relativamente baixo. Bom, mas moedas de 1 tonelada, como é que você vai transportá-las? Você não transporta. Você apenas divulga o registro de que a propriedade dessa moeda foi passada para outra pessoa. Então, se a Alice tem uma moeda e ela quer passar para o Bob, ela apenas ela anuncia para a tribo, não sei qual seria o nome, para a comunidade deles, anuncia que, eu estou passando esta moeda para o Bob. E todo mundo fica sabendo que a moeda agora é do Bob, não é mais da Alice. A moeda pode continuar na frente da casa da Alice, mas todo mundo sabe que a moeda, na verdade, é do Bob. Então, isso é bastante interessante porque lembra a forma como o Bitcoin trabalha, em que você não está transportando fisicamente dinheiro, ou até mesmo como isso acontece nas transações bancárias, em que você não, convencionais, que você não está transportando dinheiro, você apenas está fazendo um registro de que esse dinheiro agora mudou de dono, né? Se a gente for fazer alguns comparativos entre como seria a transferência de moedas, como seria a transferência de reais, com as formas que a gente trata o dinheiro hoje em dia, isso aqui seria bem próximo de uma transação bancária, em que a Alice informa para um escrivão que ela está transferindo uma RAI de 10 libras para o Bob. E o escrivão vai colocar isso num livro. Na verdade, no caso dos nativos da ilha de Iapé, eles não utilizavam escrita, isso era passado oralmente, né? Então, as moedas tinham histórias para quem elas pertenceram para fulano, depois cicrano, e assim foi indo. Bom, a gente pode fazer bem melhor porque nós temos possibilidades de escrita ou mesmo de registros eletrônicos. Então, a forma como um banco trabalha é muito semelhante a isso. Um banco, você faz uma transferência, né? Você entra no site do banco, você diz, estou transferindo $10 para o Bob, o servidor do banco vai processar essa transação e sempre que alguém, né, que tiver acesso a essas contas forem entrar no servidor, vão verificar que $10 foram transferidos da conta da Alice para a conta do Bob. Isso é uma forma centralizada de você gerenciar dinheiro. E é a forma como a gente está acostumado hoje em dia. Nós temos um paradigma de segurança centralizado, em que nós temos uma entidade, um banco determinado, por exemplo, que controla quanto dinheiro tem na sua conta e ele é a autoridade. Ele pode, eventualmente, cometer uma fraude ou cometer erros, né? Mas a gente está confiando e conforme essas entidades ficam mais tempo no mercado, a gente acaba confiando um pouco mais nelas. Mas é um problema o fato delas serem
delas serem centralizadas. Pode acontecer, por exemplo, da Alice fazer uma transferência para o Bob, mas alguém desconfiar da origem do dinheiro da Alice e por isso o dinheiro sai da conta da Alice, mas não chega na conta do Bob. Isso pode acontecer em modelos centralizados. Uma forma descentralizada é a Alice chegar lá no meio da tribo e falar para todo mundo: eu estou transferindo 10 RAI para o Bob. Então, só que nesse caso, todo mundo precisa manter uma cópia do livro. Essa é uma forma descentralizada de gerenciar a propriedade desse dinheiro. Então, quando a Alice adiciona uma linha no livro dela, ela anuncia para todo mundo e todo mundo também anuncia e por alguma forma eles confiam uns nos outros e ok, está tudo certo. Isso seria bem semelhante com a forma como o Bitcoin trabalha, em que você tem os nós na rede do Bitcoin, em que quando você cria uma transação na sua carteira, essa transação é transmitida para vários nós e uma vez ela sendo processada, ela é incluída na blockchain e agora todo mundo sabe que essa transação acontece. Então você tem todo um histórico de que 50 bitcoins foram criados no bloco 10, depois foram no bloco 10.000, depois foram transferidos para não sei quem, que foi transferido para não sei quem. Todo esse histórico fica na blockchain, todo esse histórico é visível. A gente não sabe o nome das pessoas, o Bitcoin não chega a ser anônimo, mas ele é pseudônimo. Pseudônimico. No caso do Bitcoin, você sabe que o dinheiro foi transferido de um endereço para outro endereço, mas não necessariamente você sabe a quem pertence esse endereço, né? E hoje, no caso da rede do Bitcoin, nós estamos com 10.500 nós, mais ou menos, e esses nós, todos eles mantêm uma cópia completa do livro de transações. E esses são os nós visíveis na rede. Esses são os computadores que estão conectados na rede, que têm uma cópia do blockchain inteiro e deixa todo mundo saber qual é o IP deles, que eles estão ligados e etc. Existem mais, não se sabe quantos, nós que estão conectados na rede, mas que não informam que eles estão conectados na rede. Eles ficam escondidos, né? Então, o número de cópias do blockchain certamente é muito superior a esse. Mas esses aqui são os nós que podem ser acessados hoje. Tá? E, bom, quando eu estava falando de livro-caixa, um livro-caixa tem uma característica interessante que é o saldo, né? Então, você tinha saldo da página anterior, transação, 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 saldo dessa página, você calculou, fazendo todas as contas. Aí você pega o saldo dessa página, copia para o topo da próxima página, transação, 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 calcula o saldo no final, vai para a próxima página e assim segue. Então, esse saldo, ele é uma marcação de onde você estava, né? Que esta página se refere à página anterior. Tá? No caso do Bitcoin, esse mecanismo existe, mas ele não é um saldo, ele é um hash. Hash é uma operação matemática em que você insere uma quantidade de dados e você vai ter um número bem grande. E se você alterar um dígito, uma vírgula, qualquer coisa que seja dessas transações todas, um caractere de uma descrição qualquer, o hash vai ser um número completamente diferente. Então, você tem um bloco com um monte de transações, é calculado um hash no final do bloco. Esse hash vai para o topo do próximo bloco, um monte de transação, é calculado agora o hash desse bloco. Esse hash vai para o topo do próximo bloco e assim vai. Então você tem essa situação em que os blocos estão encadeados. O bloco 52 está se referindo ao bloco 51, o bloco 53 está se referindo ao bloco 52, e assim sucessivamente. E quando a Alice faz uma transação para o Bob, essa transação não entra imediatamente em um bloco, ela fica numa fila. Ela fica esperando que algum daqueles nós que estão na rede insira, e a Alice não sabe quem vai fazer isso, mas uma boa quantidade daqueles nós que estão na rede, eles não estão lá passivos, eles estão processando transação.
Então, a Alice vai esperar que algum desses nós pegue essa transação e insira num bloco. E aí, quando esse bloco tiver lá com a transação da Alice para o Bob, então nós podemos dizer que essa transação agora está confirmada. Agora essa transação foi colocada num bloco. Tá? Bom, como nós temos vários nós tentando processar essas transações, eles estão concorrendo um com os outros porque há uma recompensa para quem conseguir fechar um bloco, e fechar o bloco tem uma dificuldade. Isso é um assunto para quando a gente for falar de mineração. Não é fácil você fazer um bloco, né? Então, e quanto mais poder de processamento tiver na rede, mais difícil vai ficando. E isso é para que a cada 10 minutos aproximadamente você tenha um bloco sendo gerado. Se você não tivesse esse controle da dificuldade da mineração, a dificuldade de criar um bloco aumentar conforme você tivesse mais poder de processamento, você ia ter o efeito de que quanto mais poder de processamento você tem na rede, mais rápido os blocos são encontrados. Então isso iria gerar uma inflação descontrolada, né? Ou algum outro efeito indesejado. Então, retornando, né, para a transação da Alice para o Bob, quando algum dos nós conseguiu pegar essa transação da Alice e colocar em um bloco, e fechar um bloco, e transferir e transmitir esse bloco para o restante da rede, e o restante da rede falar que, ok, esse bloco está correto, nós aceitamos ele e estamos copiando para os nossos livros, para os nossos blockchains, aí a transação está confirmada. Como você tem várias pessoas tentando gerar os blocos ao mesmo tempo, nós podemos ter alguns problemas acontecendo. Não que eles sejam problemas graves, eles são problemas previstos, como, por exemplo, a possibilidade de haver um fork, de haver uma bifurcação na rede. Então, isso seria mais ou menos como a Alice transmitir a transação, né? Porque falar para todo mundo é difícil. Então, ela fala para uma pessoa que transmite para outra, fala para outra pessoa que transmite para outra, fala para outra que transmite para outra. Isso também acontece na rede do Bitcoin. Um nó da rede não está conectado com 10 mil nós, ele está conectado com 8, 10 talvez. E às vezes 2, 3, 5. Então, quando algum minerador consegue fechar um bloco, ele vai transmitir esse bloco para os outros nós que ele está conectado, e esses nós vão transmitir para o resto da rede. Pode ser que, enquanto essa transmissão está acontecendo, alguém também encontre um bloco, e aí você vai ter uma bifurcação. Você tem o bloco 54, que se refere ao bloco 53, o 55 se refere ao bloco 54, e dois nós independentes encontraram um bloco 56, que também se refere ao 55. E aí nós temos agora uma certa dúvida. Qual dos dois blocos estão corretos? A transação da Alice pode estar neste bloco, mas não nesse, porque os mineradores escolhem quais transações ele vai colocar no bloco. Você pode ter, digamos, 10 mil transações na fila e apenas cabem 1000 transações no bloco. Então, as transações que um nó escolheu, certamente, dificilmente vão ser exatamente as mesmas 1000 transações que outro minerador escolheu. Então, você pode muito bem ter a transação da Alice, digamos, no bloco 56B e não no bloco 56A. Como é que fica essa situação? Bom, ela vai ser definida quando o próximo bloco for encontrado, porque aproximadamente metade da rede vai considerar o bloco 56A como sendo a continuação do blockchain, e aproximadamente metade da rede vai considerar como 56B, como sendo a continuação do blockchain. Vai chegar uma hora que alguém vai encontrar um bloco em cima desse ou em cima desse. No nosso caso aqui, alguém encontrou esse bloco em cima desse, e agora, pronto. Nós sabemos que essas transações que estão nesse bloco são válidas, e esse bloco aqui ele é abandonado, ele não existe mais. E isso, às vezes, pode acontecer em situações mais longas, tá? Mas também, eventualmente, se resolve. Eu não lembro os números exatos, mas, se não me engano, 1 ou 2 vezes por semana a gente tem uma bifurcação tipo isso, e 1 vez por mês, mais ou menos, uma bifurcação tipo isso, tá? Elas acontecem.
não é a regra, é a exceção, mas elas ocorrem e não é nada desesperador, né? E eventualmente, então, nós vamos ter toda a nossa cadeia de blocos. E é por isso que se fala que quando você vai fazer uma transação, quando você vai transmitir bitcoins para alguém, é importante que você espere mais do que uma confirmação. Porque uma confirmação, digamos, essa transação aqui, digamos que o blockchain parou aqui, tá? E o bloco 55 está sendo processado, alguém está tentando encontrar. Então, esta transação aqui tem uma confirmação. Mas e se existir um bloco 54B que ninguém está vendo? E esse bloco aqui eventualmente vai ser descartado? Isso pode acontecer. Então, você pode considerar que essa transação aqui, ela é muito mais segura do que essa. Porque ela tem essa confirmação e mais um bloco acima dele. Essa transação aqui é ainda mais segura e essa transação aqui é ainda mais segura, porque acima dessa transação já tem 3 blocos construídos. Então, a chance dessa transação aqui ser revertida é pequena, mas ela existe. A chance dessa transação aqui ser revertida é muito pequena. A chance de uma transação ser revertida após 6 confirmações, desculpa, ou seja, 5 blocos acima do bloco em que ela foi encontrada, é praticamente zero. Então, você pode considerar que 6 confirmações é extremamente seguro. Então, se você estiver fazendo uma transação de pequeno valor, sei lá, R$10, R$20, R$100, aí você é que define quanto é um valor pequeno para você, você pode considerar que simplesmente estar na fila já é seguro, já está ok. Né? Como, por exemplo, quando você está rachando a conta no bar com os amigos, por exemplo. Certo? Então, nesse caso, você nem ao menos precisa esperar uma transação, porque se eventualmente a transação ser confirmada, porque se eventualmente ela não for confirmada, você conversa com os seus amigos e vocês resolvem a situação. Se for um caso mais complicado, você está fazendo uma compra online, né, ou alguém está comprando online alguma coisa de você, é legal você esperar mais do que uma confirmação, até mesmo porque nesse caso você pode se dar o luxo de esperar 10, 20 minutos a mais, 1 hora a mais para levar o pacote no correio. Se você está comprando uma casa, um carro, espera 6 transações. Porque aí você quer ter bastante segurança de que essa transação realmente não vai ser revertida. Mas ok, e aí, como é que você transfere bitcoins? Como é que você lida com bitcoins? Bom, você baixa um aplicativo no teu celular, por exemplo. Existem muitas maneiras, tá? Uma delas é você baixar um aplicativo no celular, e um que eu vou utilizar como demonstração é a Coinomi. Coinomi é uma carteira que não serve só para Bitcoin, serve para várias outras moedas. E um motivo especial de eu utilizá-la para fazer essa demonstração é porque ela, além de ela ser legal, eu gosto bastante dela, ela tá em português, então é legal para o pessoal que não é bom no inglês, não conhece os termos técnicos, manusear. Então, você entra, a Coinomi já está disponível para iPhone também. Então, você vai entrar na App Store, você vai entrar na Play Store, vai procurar por Coinomi, vai instalar, vai abrir, e aí você vai ser apresentado com uma tela que tem, bom, vai ter uma opção aqui para adicionar moedas, que você vai ter que adicionar Bitcoin, ok? Mas uma vez que a aplicação está rodando, você vai ser apresentado com uma tela que tem 3 abas. Ela tem 3 janelas, não lembro o termo exato. Receber, balanço e enviar. Então, se eu quiser receber bitcoins, eu vou pegar esse endereço, essa coisa estranha aqui, e passar para a pessoa que vai me mandar os bitcoins. Eu posso passar isso via e-mail, via WhatsApp, ou a pessoa que pode estar com a carteira no seu celular pode escanear esse código que está ali. Esse código é exatamente
isso aqui, só que num formato que pode ser escaneado no celular. Então, esse é o meu endereço para onde você vai mandar os seus bitcoins, ok? Uma vez que uma transação foi feita, ela vai entrar numa fila. Ela entra na fila de transações, tá? E isso aqui, se você entrar nesse site e ficar olhando, isso aqui fica o tempo todo correndo transações. São transações novas entrando na fila. Então, a transação entra na fila até que eventualmente ela vai ser processada. Enquanto ela estiver na fila, a minha carteira vai aparecer ali, recebido com o endereço, né, que eu utilizei, 0.01 bitcoins. Obrigado. Só que o meu saldo continua zerado, e aqui está em cinza, porque essa transação ainda não foi confirmada. Quando essa transação for confirmada, né, e eu tenho aqui uma transação para o meu endereço no valor de 0.01 bitcoins, né, sendo feita aqui. Quando a transação for confirmada, aí sim aparece lá o saldo disponível que agora eu posso utilizar. Tá? Então, e agora já não está mais cinza, né, agora está escuro, informando que, ok, essa transação aqui aconteceu e esse valor está disponível. Eu posso visualizar os detalhes da transação, em que data ela aconteceu, quantas confirmações ela tem. Então, quando foi tirado esse print screen aqui, quando foi feita essa captura, além do bloco onde essa transação foi processada, e aqui está o código dela, está a identificação dela, tá? 3 outros blocos já foram criados. Então, neste momento, já dava para ter bastante certeza de que essa transação é segura. Tá? E é isso. Já acabou. É só isso. Muito mais fácil do que abrir uma conta em qualquer agência bancária, certo? É baixar o aplicativo, passar o endereço para alguém e alguém vai te mandar os bitcoins. E uma vez os bitcoins estando com você, você transfere para outra pessoa em qualquer lugar do mundo. Tá? Não precisa ser alguém que esteja próximo de você e você não precisa autorização de qualquer agência bancária ou fazer um wire transfer ou um Western Union ou qualquer coisa parecida. Tá? Bom, e para enviar, né, então você vai na aba enviar, diz, eu quero pagar para esse endereço aqui, estou mandando 0,001 Bitcoin, que na época valia R$8, clico em enviar e pronto, foi. Tá? No caso da Coinomi, ela lida com várias moedas, isso é uma característica interessante dela. Tá? Então eu posso receber qualquer uma das moedas que ela lida, que são cerca de 200, e transmitir e etc. Tá? A Coinomi e várias outras carteiras, como a Exodus, a Jax, elas possuem uma funcionalidade de câmbio integrada dentro da própria carteira. Então, aqui, por exemplo, está sendo utilizado um serviço que é o Shapeshift. Você pode entrar nesse site e utilizar o site para fazer uma conversão de Bitcoin para Litecoin. Tá? Mas você pode fazer dentro da própria carteira. Você pode fazer isso na Jax, na Exodus. Então, você vai lá e diz, eu quero pegar 0,005 Bitcoins e transformar para Litecoins. E ela está dizendo, 0,005 Bitcoins são equivalentes a 0,329 Litecoins. Aí você prossegue e faz a troca na própria carteira. Então, se alguém te mandar Litecoins e você precisa fazer um pagamento em Ethereum, não é um problema muito grande. Existem outras possibilidades, que é entrar em corretoras, etc., mas isso vai ficar, não vou ser eu quem vai falar dessa parte, mas é interessante que algumas carteiras já trazem essa funcionalidade nela mesmo. Tá? Então é extremamente prático, né? Ao invés de você pegar os teus reais, ir numa loja, ir no câmbio, transformar em dólar, pagar IOF, não sei o que, para daí ser transformado em dólar, ser enviado para alguém na Inglaterra, levar uma semana para chegar lá, absurdamente muito mais prático, tá? Só que é uma forma muito diferente de tratar dinheiro do que é a maneira como nós estamos lidando, acostumados a lidar, e por isso ela soa tão estranha, tão esquisita. Mas Bitcoin já tem 9 anos, então daqui uns 10 anos, todo mundo abaixo de 20 anos nasceu depois do Bitcoin quase. Então,
Já para quem vem depois, isso vai ser uma coisa muito mais natural do que é para a gente que está vendo isso agora. E, bom, eu recebi os bitcoins na minha carteira no celular, mas e se eu perder o celular? Se o celular for roubado? Se der pau no celular, se ele travar, eu perco os meus bitcoins? Não, você tira um backup da sua carteira e guarda isso em algum lugar. Então, claro, a própria aplicação vai ter uma forma de segurança em que você tenha que digitar um PIN, né, um número de senha, ou algum padrão de senha, ou alguma coisa, para que você consiga entrar no aplicativo e fazer uma transferência. Então, a pessoa que roubou o teu celular, não sabendo a tua senha, ele não consegue acessar os teus bitcoins e transferir para algum lugar. Então, quanto a isso já está tranquilo. Ok, mas e agora como é que você recupera os bitcoins? Você pega essa frase, copia num papel e deixa muito bem guardado. Porque com essa frase, você recupera tudo que você tinha nessa carteira. Não só os bitcoins, como todas as outras moedas. Então, porque todas as chaves privadas, né, de todos os seus endereços e tudo mais, são criados a partir de um número, e esse número está sendo representado aqui por essa frase. Então, você pega essa frase, copia e deixa bem guardada e não mostra para ninguém, porque quem tiver essa frase consegue pegar os seus bitcoins. Tá? Vocês que estão assistindo o vídeo, vocês podem pegar essa frase ou esse código aqui e recuperar essa carteira, que obviamente eu não estou mais usando. Certo? Se vocês entrarem lá, o saldo vai estar zerado. Bom, Bitcoin é uma moeda. Nós temos mais um monte de moedas. Então, apenas fazendo um adendo bem rápido, tá? Duas moedas assim que seriam um pouco, talvez, não digamos que sejam melhores ou mais importantes, mas que é interessante falar delas, é Ethereum e Dash, pelo menos na minha opinião. Ethereum, porque ela é bastante diferente do Bitcoin. Enquanto o Bitcoin foi criado para ser dinheiro, pode ser utilizado para outras coisas, dá para você fazer outras coisas com a blockchain do Bitcoin, mas a ideia do Bitcoin é ser uma forma de dinheiro, e eu acho que, pelo menos essa também é a minha opinião, a aplicação matadora do Bitcoin é ser dinheiro. Eu acho que você ter alguma coisa que funcione como uma forma de dinheiro muito boa é algo extremamente positivo para a humanidade. Então, eu acho que se o Bitcoin conseguir ser um dinheiro largamente aceito e funcionar bem e não ter maiores problemas e etc., isso vai ser um avanço muito grande. Então, eu acho que no caso do Bitcoin, a aplicação matadora para Bitcoin é ser dinheiro mesmo. No caso de Ethereum, não. Ethereum foi criado com uma outra ideia. Tinha várias coisas que algumas pessoas queriam fazer com o Bitcoin, que não dava para fazer porque o Bitcoin tinha algumas limitações. E aí foi criado o Ethereum com várias capacidades a mais. Tá? Para quem é programador, Bitcoin tem meio que uma linguagem de programação em que você consegue criar algumas coisas, mas Bitcoin não tem, por exemplo, como você fazer laços. Você não tem como fazer um goto, ou um for, ou um loop, ou coisa parecida, ou um while. E Ethereum tem. Então, Ethereum consegue ser bastante flexível, além de ele ter várias outras instruções que Bitcoin não tem e tudo mais. Então, você consegue criar outras moedas dentro do blockchain da Ethereum, por exemplo. E você consegue fazer contratos que vão ser executados de acordo com alguma condição. Né? Por exemplo, se Alice mandar um Bitcoin para o Bob, então o Charlie manda 10 Bitcoins para o Bob também. Você tem como fazer algumas coisas assim no Ethereum e outras coisas muito mais complexas do que isso, que não tem como fazer no Bitcoin. Então, o Bitcoin é uma tecnologia bem avançada, assim, bem diferente, vale a pena citar. Mas, claro, a gente não vai entrar em detalhes no Ethereum, porque um curso de Ethereum já ia ser mais 20 horas falando sobre isso. Outra moeda que eu acho bastante interessante é a Dash. Dash surgiu
como uma versão do Bitcoin, foi pego o código do Bitcoin, foi feito algumas adaptações, e depois foi inserido várias funcionalidades nela. Então, a Dash adiciona, por exemplo, privacidade. No caso do Bitcoin, tem como rastrear as transações, né? E saber que aquele Bitcoin da Alice foi parar no endereço tal, que eventualmente aquele endereço foi utilizado numa corretora, por exemplo, e aí o pessoal da corretora tem lá no banco de dados quem é a pessoa referente àquele endereço e consegue saber que a Alice mandou o dinheiro lá para o Charlie. Isso pode ser interessante em algumas situações, mas pode gerar vários problemas em outros. É um assunto também um pouco complexo, mas é interessante saber que imagine, por exemplo, quando você faz as transações via banco, o banco e outras pessoas e vários agentes no meio do caminho e o Banco Central sabem dessa transação, tá? E às vezes você não quer que essa transação apareça para outras pessoas. Não precisa nem ser porque você está pagando por um crime. Pode ser simplesmente porque você está financiando um partido que o governo do seu país não gosta, ou qualquer coisa semelhante. Então, um exemplo bastante interessante é que a Wikileaks não consegue receber doações em dinheiro, porque obviamente eles não conseguem abrir conta em banco nenhum. Eles recebem doações em Bitcoin e outras moedas. Então é assim que a Wikileaks continua funcionando e divulgando as podreiras que políticos fazem ao redor do mundo, né? Então, a privacidade do dinheiro é uma característica bastante importante. E é interessante que um dos nossos últimos bastiões de privacidade é o dinheiro em espécie, é o dinheiro em cash. Porque quando você paga o jardineiro R$50, isso é uma transação entre você e ele e ninguém tem nada mais a ver com isso. Apenas vocês sabem que essa transação aconteceu. Então, a privacidade pode ser importante em vários casos. E Dash vem com um recurso que adiciona uma boa dose de privacidade nas transações, que é o Private Send. Então, já é um avanço. Além disso, o Dash também traz um outro avanço, que é maior velocidade nas transações. Você paga uma taxa um pouquinho mais alta e a tua transação é confirmada em segundo. É muito rápido. E também adiciona um sistema de governança, em que vários agentes na rede que estão rodando os nós, alguns nós especiais na rede do Dash. No caso, hoje, se não me engano, são 6.000 masternodes, que são esses nós especiais. Esse pessoal pode votar em propostas. Então, você pode fazer uma proposta de melhoria para o Dash, ou de marketing, ou de qualquer outra coisa, mandar para o sistema deles, e o pessoal que roda os masternodes vai votar nessas propostas, escolher quais propostas passam ou não. E as recompensas da mineração do Dash, 10%, se não me engano, são separadas para pagar por esses projetos, para financiar esses projetos. Então, eles têm uma tesouraria também. Então, notem como já traz uma série de coisas além do Bitcoin. O Dash tem mais privacidade, tem mais velocidade, tem governança, que no caso do Bitcoin é um assunto controverso, para dizer o mínimo, e tem, o que mais? Não lembro. Mas, resumindo, já há alguns avanços. Então, essas moedas, como por exemplo Ethereum e Dash, elas são moedas que trazem melhorias, elas trazem avanços, e esses avanços são valorados pelas pessoas que ficam sabendo disso e veem isso, e Ethereum é legal, eu acho isso útil, então eu vou comprar Ethereum ou para usar, para fazer pesquisa, para tocar algum projeto, ou simplesmente para guardar como forma de investimento ou qualquer outra coisa. E quanto mais as pessoas compram o Ethereum, mais o Ethereum vale. A mesma coisa vai ser com Dash, a mesma coisa vai ser com qualquer outra moeda. Então, se você simplesmente pegar o código do Bitcoin e copiar e trocar o nome, agora não se chama mais Bitcoin, se chama Brusquecoin, isso não vai ter valor nenhum. Porque é simplesmente o Bitcoin que ninguém usa,
é uma cópia do Bitcoin que ninguém usa, só eu. Então, não tem valor. Agora, se você traz uma melhoria significativa, aí sim, isso adiciona algum valor que pode ser considerado ou não pelas outras pessoas que vão utilizar, ou não. Tá? E aí você vai ter várias moedas, hoje são cerca de 1.600 moedas, isso apenas as listadas no CoinMarketCap, que é talvez o principal site que liste as moedas. Várias delas, como por exemplo Litecoin, Monero, Facton, Golem, Cia, Augur, são projetos diferentes, eles não são apenas uma cópia do Bitcoin, eles foram feitos pensando em funcionalidades diferentes, então essas moedas têm um valor legal, tá? E essas moedas que eu estou citando, elas estão ali nos top 40, digamos, tá? E você vai ter um monte de moeda que ou é alguma coisa muito experimental ou que é alguma bobagem qualquer e que o valor delas vai ser muito baixo. Às vezes acontece de uma moeda dessas receber um impulso de marketing muito grande por algum motivo que pode ser pago ou sei lá, qualquer outra coisa, o valor dela subir, mas aí o pessoal percebe que isso aqui na verdade não serve para nada e o valor dela despenca. Isso acontece bastante. Na sessão anterior a gente comentou que Bitcoin, na questão de propriedades do dinheiro, batia ouro e dólar em praticamente tudo, exceto em aceitação. Mas isso está mudando. Bitcoin hoje está sendo bem mais aceitado, né? Conforme o tempo vai passando, mais pessoas vão sabendo do que isso existe, né? Como isso funciona e mais vai sendo utilizado, e com isso a aceitação do Bitcoin vai subindo, ele vai sendo mais utilizado, o que é muito legal, traz mais liquidez para o mercado e tudo mais. Tá? Então agora você não fica só com os Bitcoins guardados lá no teu computador, você tem alguma coisa para fazer com eles. Bom, assim, apenas trazendo alguns exemplos rápidos, na Suíça, você pode, por exemplo, comprar Bitcoin nos quiosques que vendem passagens de trem. Então, como o acesso já se torna bastante fácil para pessoas comuns, né? Claro, é um país que tem sido bem mais aberto para esse tipo de tecnologia. Na Suíça tem o cantão de Zug, que é considerado o Crypto Valley, o Vale do Silício das criptomoedas, tem muitas empresas lá, inclusive a Ethereum Foundation está lá, então, mas já demonstra como vai penetrando em vários lugares. Né? Existem projetos para fazer registro de terra, registro de propriedade na Bitcoin, acontecendo inclusive no Brasil, tá? Não só no Brasil, mas também no Brasil. Na metade do ano passado, em junho ou julho de 2017, Bitcoin começou a ser aceitado largamente em lojas no Japão. Então, no Japão você pode entrar em uma loja e fazer suas compras e há uma grande chance de que essa loja aceite Bitcoin como forma de pagamento. E uma forma, se a loja não entrar e se a loja não tiver Bitcoin como forma de pagamento, mas aceita cartão de crédito, você pode ter um cartão em que ele converte os seus Bitcoins em dólares ou reais ou qualquer outra coisa na hora do pagamento. Então, esses cartões, eles na verdade têm tido alguns problemas entre o final do ano passado e até hoje isso não está muito bem resolvido, que a Visa começou a dificultar um pouco as coisas, então alguns cartões estão disponíveis apenas na Europa, outros cartões pararam de operar completamente, mas na metade do ano passado, por exemplo, você podia ter um cartão da Xapo, digamos, que era muito conhecido aqui no Brasil, ir num supermercado, fazer uma compra em reais, o supermercado recebia em reais, em sua conta bancária, e o teu saldo na carteira da Xapo ficava em bitcoins, ele era descontado. Então o valor equivalente à sua compra era descontado em bitcoins no momento em que você fazia a compra. Tá? Eu não sei de nenhum cartão que esteja funcionando hoje no Brasil, mas provavelmente logo a gente vai ter mais algum. Tá?
E como é que fica a utilização de bitcoins para cometer crimes, por exemplo? Né? Porque isso é uma coisa muito falada, né? Bitcoin é utilizado para financiar terrorismo, tráfico infantil e por aí fora vai. Na verdade, essas atividades estão sendo feitas em dólar, tá? Inclusive dizem que, por exemplo, tráfico de drogas, dizem que 95%, não estou bem certo da cifra, mas é próximo disso, tá? 95% das notas de dólar tem traço de cocaína, e a piada é que as outras 5% acabaram de ser impressas. Então, o pessoal está pagando por atividades ilícitas em dólares, em euros, em reais, em rúpias, não em Bitcoin. Tá? Acontece também em Bitcoin, mas não é a totalidade ou uma parcela grande das transações em Bitcoin. A grande maioria das transações de Bitcoin são feitas são bem normais, são bem comuns, não é nada ilícito. Né? E, inclusive, Bitcoin, né, a gente falou antes de privacidade, como o Bitcoin é rastreável, de certa forma, já teve, por exemplo, um caso de uma mulher na Dinamarca que contratou um assassino para matar o seu ex-namorado e ela foi pega. A transação foi rastreada, chegou-se nela e ela está presa. E teve uma outra mulher, por exemplo, nos Estados Unidos, que estava utilizando o Bitcoin como uma forma de tentar lavar dinheiro e financiar o Estado Islâmico, e ela também está presa. Tá? Então, utilizar Bitcoin para cometer crimes ou atividades ilegais não é muito fácil, tá? E por isso acaba que isso é só mais um espantalho. Tá? Porém, não quer dizer que as pessoas não utilizem Bitcoin para cometer, ou pelo menos o nome Bitcoin, para cometer algumas atividades, no mínimo, estranhas. Né? Então, encontra-se ao redor do mundo cartazes espalhados pelas cidades falando, por exemplo, ganhe 20%, lucre 20% ao mês investindo em Bitcoin. Participe no negócio não sei o que, e lucro garantido com Bitcoin, sei lá, qualquer coisa. Isso geralmente é golpe. Tá? Qual é a ideia? O pessoal vai dizer para você, por exemplo, que vai pegar o teu dinheiro, os teus reais e investir em mineração no Paraguai, digamos, e na verdade eles não estão fazendo, eles apenas estão pegando esse teu dinheiro e dando para quem entrou antes de você, e talvez você receba algum dinheiro de quem entrar depois de você no negócio, até que vai chegar uma hora que o negócio vai ruir porque não tem mais ninguém para entrar, ou porque foi descoberto, ou qualquer coisa parecida, que na verdade não estavam investindo em mineração coisa nenhuma, era apenas uma pirâmide financeira. Né? A gente chama de pirâmide a gente chama também de Ponzi, né? De esquema Ponzi, em homenagem a esse distinto senhor. Né? Apesar de que esquema Ponzi e pirâmide financeira são coisas um pouquinho diferentes, mas a gente pode generalizar, que é basicamente a ideia de que alguém começa um negócio e encontra 6 pessoas, por exemplo, aí essas 6 pessoas, né, convida essas 6 pessoas a participarem do negócio e diz que para cada uma dessas pessoas que também encontrem 6 pessoas, ou sei lá quantas, para entrar no negócio também. E aí quando as próximas pessoas entrarem, uma parte do dinheiro vai para quem chamou e uma parte vai para quem iniciou o negócio. E assim a coisa vai acontecendo. É bastante fácil de ver que isso não vai muito longe, né? Porque se você conseguir chegar no nível 13 e considerar que cada pessoa convidou mais 6 amigos, a gente já teria o dobro da população mundial participando do negócio. Não dá. Então, uma hora ele vai ruir. Tá? É bastante difícil você saber o que é negócio legítimo e o que é pirâmide financeira. O que você pode fazer é pesquisar, ir atrás e não investir o seu dinheiro em coisas que você não conhece. Regra bem básica de investimento. Tá? E quando alguma coisa for boa demais para ser verdade,
geralmente ela é boa demais para ser verdade. Tá? E uma outra coisa que tem se falado bastante ultimamente é dos ICOs. ICOs podem ser legítimos ou não. Tá? Vamos procurar especificar bem o que é um ICO. O ICO é Initial Coin Offering, é uma oferta inicial de moedas. Para que eu posso usar isso? Digamos que eu inicio um projeto e esse projeto vai utilizar a blockchain por qualquer motivo e vão ter moedas sendo criadas dentro dessa blockchain. E eu pego e vendo essas moedas para as pessoas como uma forma de fundar, né, de obter fundos, de iniciar o negócio, de ter dinheiro para colocar o meu negócio em funcionamento, né, financiar o meu negócio. Isso, por exemplo, foi feito com o Ethereum. Ethereum, bem no início, teve uma venda de Ethereum e era um negócio legítimo. Tá? Inclusive, quem comprou Bitcoin, quem comprou Ethereum no ICO da Ethereum se deu muito bem, né, porque o valor aumentou absurdamente desde então. Mas muitas vezes esse negócio simplesmente não existe. Tá? Ou ele pode ser uma ideia ruim, e aí você investiu em alguma coisa que não vai longe, que vai desabar. Tá? Então, a ICO é a mesma situação de qualquer outro investimento. Vai atrás, pesquisa, porque muitas vezes você tem alguém simplesmente publica um white paper falando lá qual é o projeto, aí fazem um site bonitinho, no site coloca o nome das pessoas envolvidas, a princípio no projeto, e aí se você vai, por exemplo, no LinkedIn dessas pessoas, você vai ver que elas não citam no seu currículo que elas estão participando do negócio. Então, quem criou o ICO simplesmente pegou o nome de uma pessoa conhecida e colocou lá. Aí essa pessoa nem sabe que ela está sendo citada nesse ICO, nesse white paper ou nesse site. Então, isso já, quando uma coisa assim é vista, já de cara sabe-se que isso é scam, isso é golpe. Né? Mas às vezes não, às vezes é legítimo, como por exemplo no caso do Ethereum. A ICO se tornou tão... teve um boom no final do ano passado, principalmente. Aqui está indo só até 2016, mas no ano de 2017 teve muito ICO, teve muita empresa nova, com moeda nova, e uma parte muito grande delas sendo bobagem, sendo scam, e alguns negócios sendo legítimos. Mas por que é que o pessoal tem feito ICOs nos casos legítimos? Porque a ICO reúne qualidades de blockchain, de crowdfunding e de IPO. Tá? A blockchain é a ideia do Bitcoin, ok? A gente já conhece. Crowdfunding é quando você cria uma empresa e para financiar esse novo negócio, você busca doações e você diz para o pessoal participando, por exemplo, se você colaborar $10 com o nosso projeto, a gente te agradece. Se você colaborar $100 com o nosso projeto, a gente te dá uma unidade quando o produto ficar pronto. Se você colaborar com $1.000, a gente te dá 10 unidades e você fica fazendo parte do nosso board de diretores, por exemplo. Sei lá, não sei. Qualquer coisa, tá? Então... Só que o crowdfunding tem... a última parte não dava para fazer. É exatamente aí que está o problema do crowdfunding. O crowdfunding, você pode oferecer produtos para quem participar, mas você não pode oferecer cotas da sua empresa. Então, você não consegue fazer uma sociedade chamando pessoas por meio de crowdfunding. Não dá. Tá? Então, é uma forma bastante limitada. E aí você tem o IPO, que é a oferta inicial de ação, que é quando uma empresa limitada passa a ser SA. Então aí, nesse caso, quem está comprando as ações no IPO, ele está sendo cotista da empresa. Ele tem, sei lá, poder de voto, ou recebe parte dos lucros, ou qualquer coisa parecida. Tá? O ICO consegue fazer tudo isso.
Então, por isso ele é bastante interessante. Você consegue ter um projeto que utiliza blockchain para qualquer motivo, consegue chamar pessoas de qualquer lugar do mundo para participar, e essas pessoas, elas podem, dependendo de como for o teu projeto, ter poder de voto depois de decidir como é que o seu projeto vai rodar. Só que os ICOs têm sido bastante criticados, né, pelo fato de ter bastante scam também, e também porque governos querem regular tudo, né. Porém, é interessante que enquanto está tendo toda essa discussão de como regular ICO, que ninguém sabe exatamente como fazer, tem muitos ICOs que, por exemplo, não permitem que pessoas dos Estados Unidos participem, porque nos Estados Unidos isso é um assunto ainda muito obscuro, que eles não sabem como é que vai ser. Apenas fazendo um adendo, no caso do crowdfunding, você não consegue fornecer uma participação no seu negócio por meio do crowdfunding, não por uma questão de impossibilidade de modelo, mas por uma questão legal. Em praticamente, pelo menos nenhum país do mundo que eu saiba, você pode oferecer um percentual do lucro dos lucros do teu negócio para quem participou do crowdfunding, por exemplo. Tá? Você poderia querer fazer isso, mas os governos não te deixam fazer. Então, e o IPO, para você conseguir fazer, você precisa ser muito grande. Isso tem um custo muito elevado. Imagina você listar a sua empresa na Bovespa. Então você precisa cumprir com uma série de requerimentos que não é barato obter toda a papelada, e você precisa ter um certo tamanho, e você precisa pagar para a Bovespa e mais uma série de gente no meio da história para conseguir fazer um IPO. Então, isso não é uma coisa que empresas pequenas, né, ou pessoas começando seu negócio ou tendo suas ideias conseguem utilizar. E aí, qual é a saída? Fazer um ICO. Então, só que daí, claro, governos não gostam, porque a ICO é difícil de regular e tudo mais. E em vários lugares, ICOs têm sido proibidos. Então, se você, por exemplo, tem uma empresa na Suíça e quer fazer um ICO que pessoas do mundo todo participem, porque a sua ideia é muito legal, provavelmente você vai colocar lá que você não aceita participantes dos Estados Unidos, por exemplo, porque nos Estados Unidos isso legalmente é uma situação muito nebulosa e você não quer ser processado depois por uma corte dos Estados Unidos. Imagina a dor de cabeça. E isso já aconteceu com vários projetos. Tezos é o caso mais conhecido. Se não me engano, eles são da Suíça e eles estão sendo processados por uma corte da Califórnia. Então, o pessoal prefere nem ter colaboradores dos Estados Unidos, que é o país onde mais tem gente a fim de investir dinheiro, por causa disso. Então, mas é interessante que, enquanto o ICO está sendo discutido... Bitfinex meio que suspendeu a atuação nos Estados Unidos durante um tempo, né? Ou até agora se reestruturar, após aquela demanda enorme que teve no ano passado. Teve uma corretora que fez isso, eu não lembro qual. Estava lançando ICOs aí. Pode ser que seja Bitfinex, mas eu não lembro. Eu lembro que teve uma corretora, assim. E a Legion Mine do Edson Osório, do Osório, ele foi praticamente ameaçado pela CVM para suspender o ICO dele. Isso não é ser ameaçado, é dizer assim, para ou a gente vai te prender. É bem... É ameaçado. Agora, eu não sei o que ele vai fazer agora, cara. Tem que... Sim. Então, bom, mas voltando, né? É interessante que enquanto tem toda essa discussão legal e tudo mais de se ICO pode, não pode, onde pode, como pode, e que valores e etc, e quem pode, não sei o quê, ou não, o problema, na verdade, já está resolvido. O próprio Vitalik Buterin, que é o criador da Ethereum, e eu espero que eu tenha pronunciado o nome dele corretamente, ele já surgiu com uma ideia, com um conceito chamado DAICO, D-A-I-C-O, Decentralized Autonomous Initial Coin Offering. Então, qual é a ideia? Você faz um contrato, né, na Ethereum, por exemplo, mais elaborado do teu ICO, de uma forma que quem participou do ICO, quem comprou, né, os tokens, quem comprou as moedas,
tenha um poder de voto depois. Então, ao invés do modelo que a gente tem visto, né, concluir o ICO, todo o dinheiro vai lá para os desenvolvedores, e agora os desenvolvedores vão para Las Vegas fazer festa, né, ou talvez tocar um negócio, a gente não sabe. O pessoal que participa pode especificar que vai ser liberado 1% ao mês. E enquanto isso eles ficam acompanhando o projeto. Se o projeto está andando, ok, a gente continua dando 1% ao mês. Se eles veem que o projeto chegou no beco sem saída, parou, desenvolvedor começou a cair fora ou qualquer coisa parecida, o pessoal que participou pode dizer cancela. Então, o dinheiro que não foi liberado até então para os desenvolvedores, né, não foi liberado até então para o projeto, volta para quem colaborou com o ICO inicialmente. Então, esse problema já está resolvido. Governos, vocês não precisam regular mais ICOs, tá? Mas é claro que os governos vão continuar querendo regular qualquer coisa. A recomendação de leitura para essa sessão seria mais o livro da esquerda, que é o Bitcoin, a moeda na era digital, do Fernando Urich. Fernando Urich é um autor brasileiro, ele é de Porto Alegre, tem um canal no YouTube, muito legal, recomendo mesmo. Ele explica várias coisas sobre Bitcoins e outras moedas e fica comentando assuntos mais atuais e notícias. Ele tem um blog no portal Infomoney também. E o livro é bem completo e ele não é um livro complexo. Você consegue entender bem facilmente o que ele fala. O Master in Bitcoin, do Andreas Antonopoulos, já é um livro um pouco mais técnico, mais sobre assuntos que vão ficar para a próxima sessão. Mas a parte inicial do livro aborda essa parte de como o Bitcoin funciona, como o blockchain funciona, que a gente comentou antes. Então, por hoje é isso. E aliás, os 2 livros disponíveis gratuitamente na internet, é só procurar e baixar. Obrigado.